sabemos que é próprio do ser humano fazer tudo o que estiver ao seu alcance para permanecer vivo e também, claro, para ajudar outros a não morrerem. Afinal, esse é o nosso instinto de preservação falando mais alto. Porém, quando o medo se torna excessivo e começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa, pode ser sim que haja ali um distúrbio chamado tanatofobia. Você já ouviu falar desse distúrbio? Pois é, ele se trata o medo patológico da morte. Nós vamos conversar com a doutora Adriana Brevilieri, que vai nos falar sobre esse assunto. Doutora, afinal, o que é a tanatofobia? É um nome difícil de se falar. Conte-nos, muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Tanatofobia vem do grego, né? Tanato, que é morte, certo. Fobia, medo. Então é o medo excessivo da morte. Medo de morrer, o medo do desconhecido, todos nós temos, faz parte do ser humano. Mas quando esse medo ele é exagerado, ele sai do controle, né, nós chamamos de fobia. E existem pessoas que têm a tanatofobia, que é o medo excessivo da morte. E o que causa esse medo? Por que pessoas carregam dentro de si esse pavor? Geralmente nós temos algum episódio que envolve a morte na fase da criança, né, infantil. Quando essa situação de não resolvimento da morte, de algum ente querido que faleceu, ou alguma situação que interfere, né, a morte, o adulto também traz esse medo excessivo. Então, geralmente é alguma questão mal resolvida na infância e que na idade adulta traz, ou na adolescência, toda essa repercussão novamente. E os sintomas, doutora, existem? As pessoas sentem sensações fortes? Muito fortes e de descontrole, né? Como, por exemplo, a síndrome do pânico. Os sintomas são muito semelhantes. É palpitação, boca seca, enjoos, às vezes não conseguem dormir, né? Tudo que leva realmente à questão da fobia. Quando ela pensa na morte, vem todos esses sintomas. E esse pensamento é muito recorrente, né? Não é uma questão, por exemplo, quando eu morrer, não, vira realmente uma fobia, atrapalhando muitas vezes o dia a dia da pessoa. E doutora, diga-me uma coisa, tem pessoas até mesmo que elas têm medo, no sentido da morte, que elas pensam que aquele familiar que já morreu vem buscar elas. Porque eu já falei com pessoas assim. Sim. Não sabia que o nome era esse da doença, mas ela tinha tanto pânico da morte que os familiares que já tinham morrido, ela dizia que sentia como se esses familiares também viessem buscar ela. Sim. É possível? Sim. Na verdade, quando a gente tem medo, né, fobia, tudo que é fantasioso pode recorrer, né? Nós temos na nossa mente esses escapes. E no caso, muitas pessoas têm realmente essa situação. Eu vi, eu ouvi, eu acho que ele vem buscar. Tudo isso para justificar e para entrar nesse campo, né, do medo. Então, são questões que realmente nós não podemos deixar de lado, abandonar a situação e sim ouvir, né? E acalmar a pessoa e ver por que tem tanto medo. Né, da onde vem essa origem. E pode até ser mesmo, os familiares podem até pensar que a pessoa está a ficar maluca não dão tanta atenção a esse problema que ela está a enfrentar. Sim, as fobias são realmente muito sérias, né, no desenvolvimento humano e são questões que nós devemos realmente olhar com muito carinho, muita atenção, porque a pessoa é muitas vezes rotulada, né, de que está ficando louca. Não, ela realmente tem fobia. O medo o medo do desconhecido é muito sério, né? E isso traz reações tanto no corpo quanto no psicológico muito complicadas para quem lida também com as pessoas e para quem sente. Até porque uma pessoa ficar a pensar nisso constantemente, ela vive em função disso, acaba por criar uma perturbação no seu cérebro a tal ponto que ela não consegue nem prosseguir com a vida, não consegue ter um dia-a-dia natural, porque ela só pensa naquilo. Então é natural que pensamentos negativos, ideias também suicidas, outras questões mais sérias possam surgir na cabeça dela porque ela não consegue lidar com aquilo. Agora, a grande questão, como ajudar uma pessoa com esse tipo de
de fobia. De fobia, ok. Eu vou separar essa questão em dois pontos, né? As crianças e os adultos. Os adultos, quando realmente têm essa perturbação, é importantíssimo acompanhamento, tratamento, muitas vezes com psiquiatra, psicólogos, né? Para que tratem realmente a origem e os sintomas, certo? Claro. Com relação às crianças, é muito importante, aqui eu divido também em 2 pontos. Trabalharmos a morte, né, como você falou no começo, trabalhar a morte de uma forma natural, né? O luto precisa ser vivenciado quando há alguma questão, alguma situação de morte. Eu costumo falar que quando tem, por exemplo, animais em casa, é a melhor forma, né, da gente lidar com esse processo da vida. E também quando a criança apresenta esse medo, né, por conta de algum falecimento, às vezes por conta de alguém que ela conheça, que morreu, às vezes um artista, enfim, né? Eles, como não têm essa dimensão muito do real e do imaginário, que nós tratemos com muita atenção, com calma, explicar as fases, né? E tratar de uma forma natural. Se a pessoa não tem essa condição, porque às vezes o adulto também não tem essa condição, que procure um profissional para trabalhar, para que não fique nenhum resquício que vai depois na vida adulta trazer outros problemas. Outros traumas, não é? Exatamente. Muito bem, isto precisa de ser tratado porque é uma realidade que está diante de todos nós, porque esse é o ciclo, a Anete começou por falar e é um facto que nós não podemos tapar os olhos porque nós aprendemos, é o certo, nós aprendemos que nascemos, vivemos nesta vida, mas é tudo tão rápido, se nós formos a analisar bem, a vida é muito rápida. Agora, aqui fica algo muito importante que nós precisamos de ter em conta, que é o pensar no agora. Não a pessoa ficar a viver, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser a morte. Se a pessoa começa com esse tipo de pensamentos, ela vai ficar envolvida em tantas emoções que não lhe traz nada de benéfico. Sim. Eu sei que não é fácil, nós estamos a tratar aqui de um problema que causa grandes danos, que pode causar grandes danos e por vezes até irreparáveis. Concorda comigo? Sim. Se deixarmos chegar a uma escala muito grande, elevada, exato, é realmente um problema psiquiátrico e precisa ser tratado. Precisa ser olhado pela família, pela pessoa, se tem realmente esse medo recorrente, que procure ajuda. É muito importante, é fundamental isso. Muito bem, doutora Adriana Brevelieri, que está aqui connosco mais uma vez e que deu aqui o seu contributo no nosso programa. Agradecemos, doutora, eu que agradeço, por ter esclarecido essa parte aqui, que tenho a certeza que ajudou a todos lá em casa. Nós vamos agora fazer um breve intervalo, mas nós vamos dar espaço. Vamos dar espaço à opinião pública. Vamos saber o que é que as pessoas pensam deste assunto, pessoas que perderam os seus familiares. Vamos ouvir um pouco sobre isso.